Você já se perguntou quais fatores são levados em consideração para definir se um país é pobre ou rico? Pois bem, dizemos-vos que há muitos fatores que são levados em consideração, pelo menos o per capita e o índice de desenvolvimento humano, que combina indicadores de esperança de vida e de educação. Todos estes fatores são levados em consideração quando se olha para o desenvolvimento humano de cada país. Quer saber quais são os 8 países mais pobres do mundo? Bom, fique conosco até o final do vídeo para conhecer 8 deles. Primeiro temos o Burundi, com um PIB per capita de 269, o Burundi é o país mais pobre do mundo. A maioria da sua população depende da agricultura e o país sofreu conflitos étnicos e uma guerra civil. Burundi é uma nação localizada na África Central, caracterizada por ser um dos países mais pobres do mundo. Esta situação deve-se a uma combinação de fatores, incluindo instabilidade política, conflitos étnicos e falta de recursos naturais. A economia do país é altamente dependente da agricultura de subsistência, o que dificulta o desenvolvimento econômico e social. Além disso, o Burundi tem sofrido crises humanitárias, deslocações forçadas de população e elevados níveis de violência, o que contribuiu para a situação econômica precária em que se encontra. A falta de acesso a serviços básicos como educação, saúde e habitação perpetuou o ciclo de pobreza em que o país está atolado. É importante realçar que a pobreza no Burundi não se reflete apenas nos indicadores econômicos, mas também na qualidade de vida da sua população. A desnutrição, a falta de acesso à água potável e a elevada taxa de mortalidade infantil são algumas das consequências da pobreza extrema em que se encontra a população do Burundi. Neste contexto, é essencial que a comunidade internacional continue a prestar apoio ao Burundi, tanto em termos de assistência humanitária como de cooperação para o desenvolvimento. Só através de um esforço conjunto e sustentado será possível tirar este país da pobreza extrema em que se encontra e proporcionar à sua população a oportunidade de um futuro mais próspero e digno. Continuamos com o Haiti. Localizado na ilha caribenha de Hispaniola, é considerado o país mais pobre do mundo, segundo diversos indicadores socioeconômicos. Esta nação enfrentou uma série de desafios ao longo da sua história, desde conflitos políticos e catástrofes naturais até problemas de corrupção e pobreza extrema. A pobreza no Haiti manifesta-se em múltiplos aspectos, incluindo elevados níveis de subnutrição, falta de acesso a serviços básicos como educação e saúde, e uma economia fraca e dependente da ajuda externa. Este cenário de vulnerabilidade, além disso, a falta de infraestruturas e o desenvolvimento humano limitado contribuíram para a perpetuação da pobreza no Haiti, tornando um desafio monumental para as autoridades locais e para a comunidade internacional encontrar soluções eficazes e sustentáveis para melhorar as condições de vida da população haitiana. Os desafios da economia haitiana são numerosos e complexos, e a sua superação exige uma abordagem abrangente e coordenada. Em primeiro lugar, a falta de infraestruturas adequadas é um dos principais obstáculos ao desenvolvimento econômico do país. A escassez de estradas, portos e serviços básicos, como eletricidade e água potável, dificulta a atividade comercial e limita as oportunidades de crescimento. Além disso, a instabilidade política e a corrupção generalizada criaram um clima de incerteza que desencoraja o investimento estrangeiro e impede o desenvolvimento de um setor empresarial forte e competitivo. A falta de transparência na administração dos recursos públicos e a fragilidade das instituições governamentais também contribuem para a precária situação econômica do país. Outro grande desafio é a elevada taxa de desemprego e subemprego, que afeta principalmente a população jovem e contribui para a pobreza generalizada. A falta de oportunidades de emprego formal impulsiona a migração para países vizinhos em busca de melhores condições de vida, o que, por sua vez, compromete o potencial de crescimento econômico do Haiti. Por outro lado, encontramos a República Democrática do Congo. É um dos países mais pobres do mundo devido a uma combinação de fatores complexos e desafiantes. Estas incluem a corrupção generalizada, a violência prolongada, a má gestão dos recursos naturais e uma série de crises políticas e humanitárias. Estes problemas contribuíram para perpetuar a pobreza e a instabilidade no país, dificultando qualquer tentativa de desenvolvimento sustentável. Apesar dos seus vastos recursos naturais, a riqueza do país não se traduziu em melhorias significativas na qualidade de vida da sua população, refletindo o profundo fosso entre os poucos ricos e a grande maioria dos pobres. Consequentemente, a República Democrática do Congo continua a ser um dos países
mais pobres do mundo, com um futuro incerto e desafiador. O quarto lugar é ocupado pelo Zimbábue, país situado na África Austral, enfrenta uma situação de pobreza extrema que tem afetado gravemente a sua população. A combinação de fatores como a má gestão econômica, a corrupção e as crises políticas recorrentes levaram o país a encontrar-se numa situação crítica em que a maioria dos seus habitantes vive em condições de extrema pobreza. A falta de acesso a serviços básicos como água potável, educação e cuidados médicos adequados tem contribuído para a deterioração das condições de vida da população, aumentando o fosso entre os sectores mais ricos e os mais pobres. Além disso, a escassez de alimentos e a inflação galopante tornaram a compra de bens básicos um desafio para muitos zimbabuenses. Para o quinto país, vamos pedir primeiro que você curta e compartilhe esse conteúdo com os amigos para ver se eles conhecem o próximo da lista, o Sudão do Sul. Sendo um dos países mais jovens do mundo, o Sudão do Sul tem um PIB per capita de $313. Apesar da sua independência em 2011, o país continua a enfrentar violência e devastação. A situação da pobreza no Sudão do Sul é uma questão altamente relevante hoje, uma vez que o país tem vivido conflitos internos e externos que levaram a uma crise humanitária sem precedentes. A pobreza no Sudão do Sul manifesta-se através da falta de acesso a serviços básicos como educação, saúde e água potável, bem como pela escassez e insegurança alimentar. Além disso, a violência e a instabilidade política contribuíram para a destruição de infraestruturas e a perda de meios de subsistência da população, aumentando ainda mais a vulnerabilidade dos mais desfavorecidos. A pobreza no Sudão do Sul é um fenômeno multidimensional que afeta desproporcionalmente as comunidades rurais e as pessoas deslocadas internamente, que são forçadas a viver em condições precárias e enfrentam ameaças constantes à sua segurança e bem-estar. Em sexto lugar, falaremos da Somália, que tem um per capita de $1.364. A pobreza na Somália é o resultado de uma interação complexa de fatores históricos, políticos, econômicos e sociais. A longa história de conflitos armados, a instabilidade política, a falta de infraestruturas básicas, a escassez de recursos naturais e a elevada incidência de catástrofes naturais contribuíram para a perpetuação da pobreza neste país. Além disso, a corrupção generalizada, a má gestão dos recursos públicos e a falta de um sistema de governação eficaz agravaram a situação, impedindo a implementação de políticas e programas que poderiam melhorar as condições de vida da população somali. A falta de chuvas neste país levou a secas severas que afetam a produção agrícola e a disponibilidade de alimentos. Portanto, a falta de produção local e a dependência das importações tornam os preços dos alimentos inacessíveis para muitas pessoas. Embora um fator que afeta grandemente o deslocamento seja o facto de os conflitos e as catástrofes naturais terem forçado milhões de somalis a deslocarem-se, o que agrava a insegurança alimentar e a pobreza. O sétimo país é Moçambique. Embora Moçambique tenha registrado um crescimento econômico acelerado, impulsionado principalmente pelo investimento direto estrangeiro e pelas indústrias extractivas, como a mineração de carvão, este crescimento não beneficiou de forma equitativa toda a população. Além disso, dependem da agricultura e cerca de 80% da população depende da agricultura de subsistência, que é vulnerável a desastres naturais como secas e inundações. E isto afeta a segurança alimentar e a capacidade das pessoas de gerar rendimentos. Além disso, existem desigualdades significativas no acesso à educação e AOS, cuidados de saúde, especialmente entre as mulheres e as comunidades rurais. Estes fatores contribuem para uma situação em que grande parte da população vive em condições de pobreza, com poucas oportunidades para melhorar a sua qualidade de vida. O governo e as organizações internacionais estão a trabalhar para resolver estas questões, mas o progresso é lento e a pobreza continua a ser um desafio fundamental para Moçambique. E finalmente temos Victória, uma nação da África Central que tem uma população de aproximadamente 1,2 milhões e uma densidade de 76 pessoas por quilômetro quadrado. Embora dependa principalmente do petróleo, tem rendimentos baixos em comparação com outros países. A falta de escolaridade persiste, demonstrando pouco interesse pela leitura e escrita. Em contraste com a imagem de opulência de Mumbai, na Índia, a população dos bairros de Lata luta por 2 refeições por dia com um rendimento mínimo. Lembre-se de se inscrever em nosso canal, onde você encontra vídeos como esse e onde falamos das mulheres mais lindas do mundo. Você sabe qual é? Pois bem, corra e veja que aguardaremos você em um próximo vídeo.